Bom dia, feliz sábado a todos, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Marcelo. Bom dia, igreja. Bom dia aos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Deus seja louvado pela presença e pela adoração que você está prestando nessa manhã de sábado a Ele. Amém. Edmilson, lição da Escola Sabatina. O que é que a lição vem trazendo para nós hoje, né? Marcelo? Não sei, sobre o quê? Sobre José, é? É sobre José hoje? A Bíblia vai falar sobre os ritmos do descanso, né? Nessa semana, a lição ela abordou por que Deus criou o descanso, por que Deus criou o sábado, né? E é maravilhoso saber que Deus, quando criou as coisas, Ele, acima de tudo, Ele estava pensando no homem. Ele estava pensando no homem. Interessante, mas que Deus ele faz todas as obras dele, geralmente ele faz pensando no homem, né? E a gente é quem reluta de certa forma a aceitar isso que Deus faz por nós e para nós. Exato. Né? E aí o sábado foi um grande diferencial, né? Durante toda a criação, de tudo que ele fez, e com um grande propósito também, né? E antes da gente nos aprofundarmos realmente aqui no estudo, nós vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração. Obrigado, Senhor, por estarmos agora, neste momento, prontos para, mais uma vez, recapitularmos a lição. Então, ó Deus, te pedimos o auxílio do Espírito Santo para que possamos, Senhor, compreender qual a Tua boa e perfeita vontade para nós. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, eu vou fazer 2 pedidos aqui, né? O primeiro pedido é assim, eu queria que só eu e o Marcelo comandássemos, quer dizer, nós só comandássemos a lição, mas que a lição também fosse discutida por vocês, né? Não é só nós aqui falando, né? Então, nós seríamos só para comandar e não para falar tudo. Então, se você tem alguma coisa, você aprendeu alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa que você viu durante a semana, por favor, nos ajude. A outra coisa também é que a nossa contra-rega aqui a doutora Marlete, é um privilégio para nós, né? Ter a doutora como contra-regra. Fazer o quê, né? Não é fraco, não. Certo. Então, que ela acompanhe, porque eu não estou aqui com o celular, então, para que ela acompanhe os nossos amigos que estão do outro lado, se tiver alguma opinião, se tiver algo para falar, também nos passe aqui, que é para a gente trazer à tona a resposta ou o comentário, né? O comentário do nosso irmão, do nosso amigo que está aí do outro lado. Pois bem. A lição começa, meus queridos, com o velho e bom verso para memorizar, né? Isso. Está em Gênesis capítulo 2, verso 3, que diz assim: E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Muito Edmilson, bem. Uma certa vez, ou algumas vezes, na verdade, algumas pessoas já falaram assim: mas esse negócio de Deus abençoou só um dia, não. Deus abençoou todo dia. Todo dia é um dia abençoado por Deus. Todo dia é dia santo. Todo dia é dia santo. É. E nem precisa estar na Semana Santa, né? Naquela tradicional que a gente tem e tudo mais. Só que a Bíblia, ela fala de um... Espera ainda. Só, Edmilson, que a Bíblia fala especificamente de um dia em especial, né? E nenhum outro vem falando a respeito algo assim.
segunda-feira? Alguma coisa fala na Bíblia especificamente? Terça, quarta, quinta? Em que sentido? Não, tipo assim, mencionando a respeito da importância desse dia. Não. Passou a ser um dia comum. Né? Sim. Ele disse, Deus criou isso, aquilo. Foi à tarde, manhã, o primeiro dia. Foi tarde, manhã, o segundo dia. Então, não houve uma referência ou uma alusão àquele dia como sendo um dia especial. E aí o dia especial é qual? O sábado. O sábado. E Deus fala bem claro na sua palavra que Ele abençoou o sétimo dia e santificou esse dia. E fala ainda, porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. E aí tem gente que fala assim, mas Deus não cansou. Em que aspecto é esse descansar, Edmilson, que a Bíblia fala? Olha, esse descansou, ele está se referindo a parou de fazer alguma coisa. Né? Ele não fez nada. E eu estava analisando essa questão aí do sábado. Vamos ver aqui, eu queria até ter encontrado ali, mas eu já cheguei um pouco atrasado. Eu estava analisando, eu fiz aqui um gráfico não, fiz aqui uma ilustração. Né? Aqui, vamos supor que isso aqui bem complexo, né? São os bem complexo, né? São os 7 dias da criação. São os 7 dias da criação. Vou ver se eu consigo aqui. Que ajuda, né? Então vamos aqui pegar, por exemplo, o primeiro dia. O que Deus cria no primeiro dia? Me ajude aqui, Marcelo. Segura aqui. O que Deus criou no primeiro dia? Isso, haja luz, né? Podem pescar, gente, podem pescar. Hã? Foi a luz, não foi não? Foi, ele disse, haja luz, e houve luz. Então, Deus cria a luz. Só que a luz, ela é expansiva. Né? Então, quando Deus cria a luz, ela se expande por todo o primeiro dia. Estou falando aqui em ilustração, né? Segundo dia, Deus cria várias coisas, e esse segundo dia também é preenchido com as coisas que Deus cria. Não, irmão, era a própria luz de Deus, não era o sol. Não era ainda o sol. Isso, certo. Não era ainda nem o sol, nem a lua. Era uma luz que emanava do próprio Deus, que ele irradiou no primeiro dia e expandiu. Então, segundo dia, terceiro dia, ele cria todas as coisas, então ele preenche o terceiro dia. E da mesma forma, vai o quarto, o quinto, o sexto dia. Né? Agora, o que eu achei interessante é no sétimo dia. Não criou nada, irmão. No sétimo dia, nada foi criado. Então, Deus deixou aqui um vácuo. Né? Não foi criado nada no sétimo dia. Por quê que Deus não cria nada no sétimo dia? Ele poderia ter deixado o homem para ter criado no sétimo dia. Diz, olha, criou o homem na primeira hora do dia e o restante passou descansando. Mas não, ele cria o homem no sexto dia, né? Foi a coroação da sua obra-prima, né? Cria o homem no final do dia, do sexto dia, e aí mas aqui no sétimo dia, ele não cria nada, mas mesmo assim ele fez o sétimo dia, também poderia ter ficado sem o sétimo dia. O que eu estou querendo dizer? Deus, quando cria, ele tem uma finalidade. Não era só para Adão e Eva. Se fosse só para Adão e Eva, tinha ficado ali mesmo na criação, no sexto dia. Mas ele cria e essa criação, ela se expande. E é o que a gente vai ver durante a recapitulação da lição dessa semana. E é interessante, gente, que é a única explicação que a gente tem para a semana que a gente tem hoje. Né? Uma semana de 7 dias. Porque poderia ter ficado só nos 6.
Exato, poderia ter Né? ficado nos 6. Nossa semana seria de 6 dias, mas a referência para que a gente hoje possa contar o que é uma semana é justamente a criação. E, de certa forma, o sábado, o 7º dia, de certa forma, Edmilson, foi também uma criação de Deus. Né? Foi. Ele cria o 7º dia. Ele cria ali o 7º dia, e não foi apenas uma coisa simbólica, como Edmilson falou, que não foi uma coisa apenas lá para Adão e Eva fazer alguma coisa, mas foi uma coisa para toda a eternidade. Para toda a eternidade, muito bem. Então, veja aqui, ó. Quando ele vai criando cada coisa, né, como eu estava dizendo aqui, ó, Gênesis capítulo 1, do 31, do 1º até o 31, ele vai dizendo, né, no final de cada dia ele diz, ó, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E todas as coisas que Deus cria, ele cria com o poder da palavra. Né? Começando com a luz, ele disse, haja luz, e houve luz. Né? Aí, cresça a vegetação, nasçam os animais, os répteis, os peixes que povoem as águas, as aves que voem pelo céu. Tudo ele foi falando e foi criando, e foi aparecendo. Mas o homem foi diferente. Como foi, Roberto Freire? Como foi a criação do homem? Só tem você mesmo. A criação do homem foi exatamente feita do barro, né? Do barro. Do barro. Não foi da palavra. Não foi da palavra. Foi Jesus realmente pegou o barro e foi formando ali a sua semelhança, como ele fala. Né? Façamos o homem a nossa semelhança. Foi 2 atos de Deus, né? Primeiro teve a questão dele formar o homem, né, com as suas mãos. Ele forma o homem e depois, mesmo depois que o homem está formado, está lá o bonecozão de barro, né? E ali no final, ele sopra em suas narinas e aí é onde vem fôlego da vida. O fôlego de vida, exato. Fôlego de vida. Então o homem passou a se tornar alma vivente. Alma vivente. Alma então vivente. a alma, o que significa alma? Era o que eu ia falar, Freire. Né? O que é essa alma? Hoje em dia o povo tem medo de alma. Que alma é essa que o povo tem medo e que alma é essa que a Bíblia fala? É a junção do barro com o fôlego de vida, né? O irmão Bernardo está dizendo que é o Espírito de Deus. Certo. A formação da matéria-prima com mais o fôlego de vida. Exatamente. Então, essa alma vivente que o irmão está mencionando aí, é um ser vivo. Né? O homem era só um ser. Aí, quando ele sopra nas narinas dele, que ele tem vida, ele passa a ser um ser vivente, uma alma vivente. E aí eu quero destacar a criação do homem, o contato físico. Deus, irmãos, é uma coisa extraordinária. Apesar de Deus, com todo o seu poder, a sua glória, a sua magnitude, seu resplendor, tudo, essa grandiosidade que é Deus, mas Deus quer ter um contato físico com o homem. Na criação, ele poderia ter dito assim, apareça o homem e a mulher, mas ele não disse isso. Porque Deus, ele quer essa proximidade, ele tem essa proximidade dele com o homem e quer que nós tenhamos também. Quando ele cria o ser humano com as suas próprias mãos, e além disso, ele só é parte dele, irmão. Parte dele. Olha, quando uma pessoa, os enfermeiros não estão aqui, né, estão ali para cima, mas quando uma pessoa ele tem uma parada respiratória, né, uma parada cardíaca, ele está lá, está morto. Ele morreu, parou o coração, ele está morto. Né? Aí vamos fazer
ressurreição, ou ressuscitar esse indivíduo aqui. Então, como é o processo, o procedimento? Né? A pessoa, hoje tem um ambu, né, que é aquele aparelho que você... Mas antigamente, a pessoa, de uns tempos atrás, a pessoa ficava fazendo uma respiração boca a boca. Por quê? Jogava o ar dentro da pessoa para que o pulmão dele continuasse inflando, né? Aí tinha toda aquela massagem cardíaca, etc. e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus, ele fez uma respiração ali, boca a boca com o homem. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, não tem um contato físico maior de toda a criação do que essa. Edmilson, voltando aí à questão do sábado, a gente pode firmar isso, que o 7º dia é o selo de Deus, né? O selo que todo criador, todo artista, ele cria um selo para ele, né? Quando ele cria uma assinatura, né? Isso, então, entendi, o 7º dia, ele deixou para ser o selo da sua criação. Gostei da ilustração. É por isso que todo ser vivente tem, que no 7º dia ele deixou escrito que temos que adorar em forma da sua criatura agradecer por ser criado, né? Eu gostei muito dessa ilustração, Freire, por isso que a gente... se ele não tivesse falado, eu não ia ter isso como um aprendizado de hoje. Quando você chega numa galeria, né, baseado no que ele falou aqui, tem aquelas obras de arte aí, tem uma galeria com vários autores, né? Mas você vai identificar de quem é cada arte pela assinatura que tem ali no rodapé, geralmente está no rodapé daquela obra lá. Aí diz, olha, essa obra aqui foi de fulano de tal, tá? Essa outra aqui foi de Maximiano, não sei o quê. Maximiano era meu avô. Edmilson, das Ameixas. Aí, quando você tira o sábado para descansar, você está recebendo a assinatura de Deus, dizendo que você é criatura de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, quando você tira esse dia para descansar, você está dizendo assim, eu sou criatura de Deus. Eu tenho aqui a assinatura de Deus. Que coisa extraordinária. Pode falar, irmão. Certo. Se eu entendi aqui que o irmão quis dizer, né, aos amigos que estão nos acompanhando, ele disse que nós não deveríamos nos concentrar em anos, em décadas, séculos, mas deveríamos nos concentrar num ciclo semanal, né? Viver um ciclo semanal, que para Deus o importante seria o ciclo semanal, não perder de vista o sábado, vivendo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia da semana até o sexto, e no sábado descansar, e depois continuar novamente o ciclo. E aí... Tem uma sequência, né, irmão? E assim, meus queridos, é interessante a gente ver também que toda essa cronologia existe uma ordem, um propósito, diferente das teorias que muitos hoje em dia propagam por aí, né? Desde a teoria do Big Bang, onde acredita-se que a vida surgiu de uma explosão, de uma grande desordem, né?
até mesmo na questão dessa guarda do sábado, porque hoje em dia muitos acreditam que exista um outro dia de guarda, diferente do sábado, sendo que a Bíblia ela é bem clara quando expressa isso para todos nós a respeito do sábado. Em nenhuma passagem da Bíblia você vai encontrar alguma referência a respeito de um dia de descanso na segunda, na sexta, no domingo, qualquer outro dia. Então, assim, a gente vê que são coisas que o próprio homem vai criando, digamos assim, diferente daquilo que Deus criou, que é o ideal, que é o correto, que é o que nós seguimos também. E um outro ponto a respeito que eu gostaria de ressaltar aqui é em relação a essa questão do tato de Deus. Do tato. Onde Deus fez o homem com suas mãos, né? Soprou ali seu fôlego de vida em nós, né? No homem, e ali para o homem passou a ser alma vivente. E aí eu me lembro também, Edmilson, de um outro momento em que Deus utiliza desse tato, que é justamente para escrever ali os 10 mandamentos. Isso. Nas tábuas. Poderia ter sido só dito, né? Apareça aí, mas o próprio dedo dele. Outra ocasião foi na cura lá daquele cego, né? Muitas curas foi realizado com o poder da palavra, mas do cego, ele cospe no chão, faz um lodo e coloca no olho do cego, né? Então, mostra que Deus, muitas vezes, ele gostaria de ter esse contato físico com o ser humano. Verdade. Eu não vou me prender muito na lição aqui, mas sim no conteúdo da lição, e eu gostaria de contar aqui uma historinha que eu aprendi na revista Nosso Amiguinho, né? A Bíblia diz o seguinte, que aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos. Mas por quê? Mas não é melhor cumprir pelo menos 9? Né? Por que a pessoa que cumpre 9, mas não cumpre o 10º, se torna culpado de todos? Então a ilustração diz o seguinte, um senhor, dono de uma fazenda, de uma propriedade, chamou o filho e disse assim, filho, eu vou viajar e eu quero que você construa 10 coisas aqui nessa fazenda. Quando eu chegar, eu gostaria de vê-las construídas, né? E aí ele deu a planta de todas as coisas, era um galinheiro, eu não me recordo todas as coisas, mas era um galinheiro, era um celeiro, era um açude, eram várias coisas, e dentre essas coisas tinha um poço, né? E aí o rapaz, ele foi olhando a planta, o filho, né, e foi fez o galinheiro, fez o celeiro, fez a casa lá da fazenda, fez tudo. Na hora de construir o poço, aí ele diz assim, não, esse poço aqui não tá no lugar adequado, né? E aí ele ficou olhando, relutando, aí disse, o papai, eu acho que ele estava meio broco, né? Eu não vou fazer o poço aqui não, eu vou fazer o poço em tal lugar, porque lá vai ficar melhor, por isso, por aquilo. Aí ele constrói o poço em outro lugar. Quando o pai chega, depois de uns anos, ele chega e vai conferir, né? E foi olhando, e o filho todo orgulhoso, diz, pai, olha aqui a casa que eu construí. Aí levou ele na casa, levou ele no açude, levou ele no celeiro, levou ele no galinheiro, e o pai confirmando, está bonito, está bem feito, e tá. Quando chegou o poço, que o pai olhou, o lugar do poço não estava. Ele disse, cadê o poço? Aí ele disse, não, pai, eu fiz o poço, ali não estava bom aquele lugar. Então, eu fiz ele em outro lugar, venha ver aqui. Aí ele disse assim, meu filho, você não fez nada do que eu lhe pedi. Aí ele disse, como não, pai? Ele disse, mas o poço não foi feito onde eu queria. Aí ele disse, olha, não, mas... Aí, depois de argumentarem e tudo mais, ele disse, não, pai, mas pelo menos eu cumpri 9 coisas. Aí ele disse, não, filho, você não cumpriu nada. Ele disse, como nada? Ele disse assim, você só fez porque estava de acordo com a sua vontade. Na hora que você encontrou uma coisa que não estava de acordo com a sua vontade, você não fez. Então, tem muita gente que cumpre os 9 mandamentos porque lhe cabe
dentro do seu viver, né? Quando fala do sábado, ele diz, não, o sábado não dá para mim, porque o sábado eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que isso, aquilo. Então, ele cumpriu, por exemplo, o 7º mandamento porque ele convinha, né? Ele cumpriu o 1º mandamento porque ele já tinha o hábito de fazer isso, mas quando chega no sábado, ele diz, não, isso aí não dá para mim. Então, por isso que a pessoa se torna culpada de todos, né? Então, devemos ter muito cuidado quando Deus pede uma coisa, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não vamos argumentar e tentar dizer, não, mas isso era do passado, não, a gente pode fazer em qualquer outro dia. Deus pediu, eu quero é esse, e é esse que tem que ser feito. E assim, Edmilson, antigamente, o mundo era de um jeito totalmente diferente, né? E hoje, nós temos um novo estilo de vida, novas circunstâncias, tudo diferente. Mas, como tu falou, hoje podemos usar de algumas desculpas ou justificativas que justifiquem, de certa forma, a não guarda do sábado? Tem sim. Por São exemplo, inúmeras desculpas, né? Ou justificativas. Na época antes do Egito ali, o pessoal guardava o sábado? Como? Antes do pessoal ser escravo ali do Egito, antes da libertação, de todo aquele processo, o pessoal guardava o sábado? Marcelo, assim, a Bíblia ela não menciona nenhum patriarca. O único que é mencionado é lá no Éden, né? O que a gente sabe é que o sábado foi criado ainda no Éden. Mas a gente vê Abraão, a Bíblia fala que Abraão cumpriu todos os mandamentos do Senhor. Então, a gente vê aí, mas eu acredito que sim, ou realmente essa parte aí. Por exemplo, ali na época que o pessoal saiu do Egito, acontecia um fenômeno que a primeira vez que eu li sobre isso, quando eu estava estudando a respeito da Bíblia, eu achei algo assim que parecia coisa de filme, né? Que era quando o pessoal estava peregrinando ali no deserto e que vinha na sexta-feira, aliás, todos os dias vinha o maná. E isso eu achava algo fantástico, porque hoje, claro, nós temos que trabalhar em prol do nosso sustento, do nosso pão e tudo mais. E ali, em meio àquela condição de fuga e tudo mais, em busca de uma nova terra, Deus ele providenciava o maná para o povo dele se alimentar. Só que tinha um fato interessante que era, na sexta-feira, o pessoal colhia em dobro o maná. Mas por que, Lindalva? Por que acontecia isso? Colher apenas em dobro, porque se eles fizessem isso no sábado, e alguns abençoados até foram lá, simplesmente apodrecia, certo? Então, era incrível como na sexta-feira eles pegavam em dobro, porque no campo não ia ter. E se pegassem mais, apodrecia. Né? Então, Deus... No decorrer da semana. No dia né? da semana. Isso. No decorrer da semana, Exatamente. Se pegasse, se deixasse para outro dia, apodrecia. Apodrecia. Então, Deus fez tudo dizendo o quê? Que no sábado o povo era para descansar. Mas sempre tem os desobedientes que fizeram diferentes, né? E provou para eles e para a gente que nós podemos, sim, confiar no Senhor para ter o pão de cada dia, em todos os dias, inclusive no sábado. Olha, respondendo aí a sua pergunta, apesar da gente não ver na Bíblia Abraão, Isaac, Jacó, esses três guardando o sábado, a gente não é mencionado eles guardando o sábado. Forma explícita, né? Certo. Mas quem lê nas entrelinhas vê que o sábado era uma coisa que já existia, porque já existia no Éden. E também o fato do maná era um exemplo claro. Primeiro que quando Moisés chega para Faraó e diz assim, olha, nós queremos ir adorar o Senhor num dia, nós queremos um dia para adorar o Senhor. Ele estava se referindo ao sábado. Lá não é mencionado, mas ele estava se referindo ao sábado.
E antes do Sinai, antes de vir as tábuas lá no Sinai, já tinha essa questão aí do maná. Então Deus não ia pegar assim pelo rabo. Então era uma coisa que eles já tinham, pelo menos o conhecimento, eles tinham, de que realmente havia um dia de guarda. Só que no deserto, Deus estava botando em prática. Em prática, o que quando eles chegassem na terra prometida, era para eles executarem aquilo dali. E assim, durante a peregrinação, muitos se revoltaram contra Deus, muitos caíram em práticas erradas também, então está que só os de 20 anos para baixo entraram ali. E isso deixa bem claro também, até mesmo na lembrança daqueles que ali estavam, a presença de Deus, a providência de Deus para o seu povo. E para que ele, como tu falou, quando aquele povo entrasse na nova terra, eles continuassem praticando aqueles atos de obediência a Deus, lembrando do que Deus fazia. E hoje também nós devemos fazer isso. Ter sempre em mente que Deus, ele sempre provê. Devemos sempre lembrar de quem é Deus, quem é esse Deus que nós servimos, e que em um momento de dificuldade, principalmente em relação a questões financeiras, né, em relação a trabalho e tudo mais, Deus, ele sempre vai prover. Exatamente. Deus, ele sempre vai prover, porque ele é Deus. É o mesmo Deus que provia o maná naquela época para o pessoal. É o mesmo Deus que tinha uma nuvem acompanhando aquele povo para proteger do sol e também para proteger do frio à noite. O sábado, ele, no Velho Testamento, ele tinha duas simbologias, né? E para nós também, ele tem essas duplas simbologias, né? E o primeiro questão do sábado, porque quando fala muito do sábado aí, principalmente lá no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele fala muito, diz, olha, porque eu vos tirei da terra de servidão e tudo mais, então vocês vão descansar. Então, faz muita alusão ao tempo que eles passavam como escravos no Egito, né? E aí muita gente achava, ou acha ainda hoje, que o sábado é por conta da escravidão que eles tinham no Egito. E Deus cria o sábado para que eles descansem. Mas, na realidade, tem duas finalidades. Tanto a questão da criação, como a redenção deles do Egito, né? E para nós, da mesma forma. Eu vou ilustrar novamente com uma historinha, né? Vou ser o mais rápido possível. Que uma criança, é uma história que alguns conhecem aqui. Uma criança, eu vou procurar ser mais rápido. A criança, ela criou com muita dedicação, muito carinho, ela fez um barco, né? Ela fez um barquinho para ela. E esse barco ela fez com muito esmero, e ela brincava, esse barquinho era dela, ela brincava. Um dia ela esqueceu, tinha um córrego no quintal da casa dela. E ela esqueceu ele na margem do córrego, né? Na prainha lá. Só que na noite teve uma chuva muito forte, né? E aí o córrego inundou e levou o barquinho, né? E no outro dia o menino desesperado foi atrás do barquinho e caçou e não achou e se perdeu. Então ficou perdido, a lamentação e tudo mais. Um dia ele passando na cidade, ele encontrou o barquinho, né? Numa prateleira, numa vitrine, né? E aí ele correu para pegar o barco e o dono disse, não, esse barco aqui eu comprei, esse barco é meu. Né? Se você quiser ele, você tem que comprar. Mas o barco é meu e tudo mais. Não teve jeito. Aí ele juntou dinheiro, juntou, até quando conseguiu o dinheiro para comprar o barquinho. Ele comprou o barco e agora ele abraçou o barco e disse assim, você é meu 2 vezes. Você é meu 2 vezes, né? Porque eu te criei e eu te comprei. Então, nós somos de Deus 2 vezes. O sábado, ele é um memorial por 2 coisas. Por Deus ter nos criado, né, tem o Éden, e por Deus ter nos redimido do pecado, da escravidão do pecado, né? E qual desses 2 memoriais vocês acham
que deve ser mais comemorado? A criação ou a redenção? Redenção? Eu acho que tanto faz, irmão. Tanto faz, porque se não houvesse a criação, não tinha redenção. Mas se não houvesse a redenção, continuava perdido. Então, não tem. Então, nós não podemos parar e dizer, não, só porque Deus nos libertou. E eu vou exemplificar aqui com uma coisa prática, né? Por exemplo, minha irmã está aqui, né? Ela pode testemunhar melhor. A minha também. Minha irmã trabalha ainda, ela trabalha com unhas e cabelos, né? Então ela atende em domicílio e tudo mais. Só que sábado, sábado, ela geralmente, meio de semana, ela vai para casa da mamãe para ficar com ela. E ela dizia logo, olha, sábado eu não posso ir, porque sábado é o dia que eu tenho mais clientes, né? Tenho mais clientes no sábado, então eu não vou para casa da mãe, vocês arranjam outra pessoa para ir. Então, mas quando ela se deparou com Cristo e a sua mensagem, isso foi insignificante. É certo que ela perdeu muitos clientes, né? Perdeu. Mas pergunte se ela está triste por ter perdido cliente. Pergunte se ela se arrepende por ter perdido clientes. Então, essa questão, quando uma pessoa vê o sábado como símbolo da redenção, de que Cristo nos redimiu do pecado, porque ela encontrou-se com a mensagem e abraçou essa mensagem. Então, quando você encontra-se com Cristo, não tem sábado, não tem carne de porco, não tem adultério, não tem roubo, não tem nada, que às vezes a pessoa pode ter um vício, né? Aí, nada que nos afaste de Deus, porque é o símbolo da nossa redenção. Então, por isso, o sábado ele tem esse significado, né? Tanto de remissão, ou, aliás, de criação, como de remissão. E aí, Edmilson, o sábado ele é um dia que é para ser deleitoso, né? Então, assim, tem todo um preparo, desde a sexta-feira, que é o dia da preparação, onde você deve deixar tudo organizado, tudo preparado para o sábado, e aqueles que também têm uma sexta-feira corrida, devem fazer isso no decorrer da semana. Segunda, domingo vou lavar roupa, quinta-feira vou limpar a casa, para deixar a sexta-feira com um dia já com o espírito preparado para receber o sábado. Porque para muitos o sábado hoje em dia já é um dia até cansativo, um dia, como é que eu posso dizer, de fardo. Fardo. Né? De fardo. Ou então um dia de lamentação. Poxa, hoje era para mim estar funcionando, ganhando dinheiro, mas eu não está fechado. Hoje eu devia estar fazendo isso, passeando, indo para o shopping, não sei aonde, mas hoje é sábado, eu não posso. Então, assim, não é para ser um dia para se lamentar, é um dia para contemplar, se regozijar e agradecer. Exatamente. E, principalmente, estreitar os laços familiares. Né? Por isso que é um dia especial. Por isso que Deus criou. Porque Ele sabia que a gente iria precisar. E quem não precisa do sábado hoje? Né? Tanto para descansar dos seus labores, para descansar a mente, para descansar na contemplação da obra de Deus, na contemplação da sua família, vindo para a casa de Deus adorar, né? Então isso tudo é para trazer um refrigério, recarregar as baterias para o início de uma nova semana. Se nós entendêssemos o que Deus queria com o sábado, não ficaríamos lamentando, por que nesse dia eu não vou trabalhar, mas a gente agradeceria a Deus, né, por esse dia foi criado, né? Há um tempo atrás aí, lá em casa, só tem um quarto que é climatizado, né? Aí só tem um quarto, mas não vou logo dizendo que não é o meu e da TT, né? Certo, só tem um quarto que é climatizado. Aí vocês sabem, vocês conhecem aí o calor de Teresina na parte da tarde.
Aí o que é que a gente fazia? A parte do dia todo, praticamente, Sábado era um dia. E quando a gente terminava de almoçar, eu botava uma rede da TT no quarto lá. A Aline botava um colchonete no chão, eu botava outro no chão. Ia todo mundo ali, é só no sábado. A gente já sabe de fazer quem é o isso. quarto, né? Certo. Aí a gente chamava Babi, vem pra cá, Babi. Até a Babi usufruía do sábado também, né? E aí ficava todo mundo ali, mas aí deu problema porque eu roncava, rapaz. Aí acabei com tudo, acabei com o clima do sábado, tudo mais, e atrapalhava os outros. Mas sábado é o único dia em que todo mundo ia se ficar ali. Então é muito gostoso, gente, o sábado. Pessoas que estão perdendo quem não ainda não entendeu e não pratica o que Deus quer no sábado. Edmilson, por mim aqui já tá bom. Fechou aqui a lição, né? Sábado é. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou comentário? Ou um comentário, aliás? Não? Nada mais a ver, né, Edmilson? Vamos orar. Próxima semana tem mais, né, Edmilson? Isso, próxima semana tem mais. Vamos ficar de pé? Deus de amor, de bondade, de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor, por teu cuidado e tuas bênçãos. Queremos agradecer-te, Senhor, porque tu criaste esse dia para que nós pudéssemos ter uma comunhão maior, uns com os outros, com a família, com os irmãos e, acima de tudo, para contigo. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Fica, pois, conosco, abençoando o restante da programação. Em teu nome nós pedimos, Senhor. Amém.